Exatamente, você está assistindo um podcast do Pode Agir. Não, você não errou, exatamente. Hoje é um episódio extremamente especial. Eu, Thalita Medeiros e Kelvia Lustosa, estamos aqui nós dos bastidores. Nós vamos hoje entrevistar uma pessoa extremamente especial. Vocês vão já conhecer mais dela. Kelvia, o que a gente pode falar para elas da nossa entrevistada de hoje? Vai ser forte, né? Vocês vão escutar as histórias que normalmente vocês não escutam nas redes sociais. Nossa entrevistada de hoje é super maravilhosa. Vocês já conhecem, mas hoje vocês vão conhecer ela ainda de uma forma muito mais ainda profunda, de uma forma como vocês ainda não ouviram, como a Kelvia bem falou. Então, vamos lá. Estamos aqui, para quem não sabe, Lídia é uma inteligência artificial desenvolvida para as nossas mentoradas. A Lídia é o segundo cérebro dessa nossa convidada, certo? E aí eu fui fazer algumas perguntas para ela. Eu disse assim, ó, Lídia, é uma inteligência artificial. Nossa convidada de hoje, ela é muito importante. Então, eu preciso de perguntas importantes, tá? Eu não quero perguntas bestas e nem aleatórias. E ela me deu uma sequência de perguntas altamente interessantes. Kelvia. Mas antes da gente apresentar, eu quero só falar o que a Lídia falou sobre a Jaciara. Ela falou assim, ó. Eu ia dizer pra tu dizer assim, ó, quem era a nossa convidada. Não, mas antes disso. Ela disse assim, que ela é a Beyoncé da mentalidade. Conseguiu ler. Nossa convidada hoje é nada mais nada menos que Jaciara. Uma salva de palmas para essa convidada. Quando a gente foi marcar a agenda, né, desse podcast, eu falei assim, não, um horário, uma sessão vai ficar pra gente entrevistar a Jaciara, pra contar todas as histórias. E não vai dar tempo, óbvio, né, porque é um livro, é uma enciclopédia, tá? Quando a gente vai contar a história dela, as narrativas, a gente tem que escolher qual lado que conta. E aí a gente vai aqui numa linha com a ajuda da nossa Lídia, que é mais do que fã da Jaci, é a mente e fã, né? A gente viu ali pela expressão. E a gente vai seguir por essa linha, né, Thalita? A gente vai seguir por essa linha aqui. Então, nós vamos começar hoje a primeira pergunta para a nossa Beyoncé da mentalidade. Da mentalidade. Então, Jaci, seja bem-vinda ao seu podcast. Obrigada! Esse podcast é maravilhoso. Que cenário lindo, gente. Parabéns. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast. Obrigada. Gente, quando, Jaci, decidimos convidar você para o seu podcast, a nossa intenção era o quê? Fazer com que essas mulheres entendessem ainda mais quem é a Jaciara quando ninguém tá vendo. É forte. Sabe? Você é muito ali presente nas redes sociais, você é muito presente ali no Instagram, no palco do MQA, você brilha muito. Mas hoje as pessoas vão entender a Jaciara fora dos palcos, a Jaciara atrás do Instagram, a Jaciara como ela é verdadeiramente. É forte. É forte, hoje vai ser fortes emoções. Então, Kelvia, vamos lá para a primeira pergunta, que a maior fã dela fez. Jaciara, além do Instagram, da mentora, da empresária, quem ela é quando ninguém está olhando? Gente, só o Dólar conhece. Eu, Jaciara, fora do Instagram, né? Gente, eu não posso mentir, não pode, né? Não. Então, se eu fosse mostrar a minha vida fora do Instagram, provavelmente o povo ia ter pena. Porque é só pega menino, deixa menino, pega cachorro, agora deixa cachorro. Não, mas brincadeiras à parte, eu tenho uma parte da minha vida que é muito intensa, que é pouco mostrada, até mesmo. Por quê? Porque quando eu tô operando e executando ela, eu não tenho como mostrar muito. Mas essa Jaciara mãe, essa Jaciara esposa, essa Jaciara que é gestora de casa. E quando eu estou aqui na empresa, eu consigo vestir muito bem essa personagem. Na realidade, eu acredito que nós, mulheres, enfim, os homens, todos, nós temos vários personagens dentro do nosso bolso. E toda hora a gente está tirando um personagem. Isso não é errado, isso não quer dizer que você tem muitas identidades ou que você é diferente. Não é sobre isso, porque os princípios e os valores, eles permanecem os mesmos.
Mas não tem como eu dizer que eu sou a mesma Jaciara empresária no seio do meu lar, porque no seio do meu lar eu tenho que ser a mãe, eu tenho que ser a que protege, eu tenho que ser a que cuida, mesmo que em algum momento eu digo pro meu filho, você é forte, corajoso, vai, você consegue, que eu dou uma de treinadora ali com eles, mas fora das câmeras eu sou 100% mesmo aquela mãe, sou mãe, esposa, e é sobre isso. Jace, é uma história que pouca gente conhece, é como de fato começou os teus treinamentos, as tuas Perfeito. mentorias, que foi ali num momento bem delicado da tua vida, né? Sim. Onde o Theozinho tinha acabado de nascer. Conta um pouco como foi esse momento de, dali você ter uma visão, Deus te dá uma visão que você poderia ajudar mais pessoas. Na verdade, a vinda do Theo, ele foi a clareza de um propósito. Ali eu entendi que existia um propósito, porque antes eu tinha só uma vontade. Na verdade, antes ficava muito no racional. Como a grande maioria de vocês sabe, outras não, eu vim do serviço público. Então, a minha família meu pai era servidor público, meu irmão servidor público. Então, eu fui nascida e criada para passar em um concurso público. Assim eu fiz. Quando eu passei nesse concurso público, durante um tempo foi muito bom, mas depois começou a ficar ruim. Hoje eu entendo claramente, não era um ambiente que eu gostava, não era um ambiente que me estimulava. E eu tenho um perfil que gosta de ser estimulada, que gosta de ser desafiada. Isso é claro hoje, tá, gente? Depois de muito autoconhecimento. Então, naquela época, quando eu casei com meu esposo, que ele já estava no mundo do empreendedorismo, eu comecei a olhar para isso com os outros olhos. Comecei a questionar assim, então o mundo não é só ser servidora pública, o mundo tem uma outra parte aí que eu posso ganhar dinheiro empreendendo, eu posso ganhar dinheiro de uma outra forma que não só servidora pública. Nunca passou pela minha cabeça trabalhar em empresa privada, ser executiva, nunca passou. Até porque por eu ter ali uma família no seio do serviço público, meio que a gente ali escutava, demonizava, né? Ali aquele meio que, você trabalhar para os outros, você vai ser escravo, ou você vai doar a sua vida inteira e você não vai construir nada. Então tinha toda uma crença por trás, uma crença limitante. Não, isso nunca foi algo que passava pela minha cabeça. Quando eu casei com o Léo, então veio essa vontade, essa visão do empreender. Essa visão do que eu poderia fazer outras coisas. Foi aí que eu comecei, enfim, a abrir minha primeira empresa, que foi uma loja de maquiagem. Essa loja de maquiagem não deu nada certo, porque eu não tinha nem mentalidade, eu não sabia gerir nada, eu não sabia de marketing, não sabia de vendas. Então, não foi um projeto fracassado, porque foi o primeiro projeto, né? Foi ali o start de você entender que alguém poderia comprar algo de você, que eu poderia ter essa capacidade de vender, enfim, fazer as coisas acontecerem. Então, me fez eu enxergar que o mundo, ele tinha uma outra forma de você ganhar dinheiro. Então, se vocês perceberem, todo o tempo na minha fala, é isso. Eu queria entender como que eu poderia ganhar dinheiro de outra forma. Isso não era nada sobre profissional, nem propósito profissional. Era simples fato de ganhar dinheiro. E aí, quando eu comecei a ser servidora pública, eu comecei a doar meu tempo de uma forma que eu não estava acostumada. Eu acho que isso todo mundo passa, né? Que você sai da faculdade e entra para o mercado de trabalho, agora você vai ter que bater ponto, agora você vai ter que ter o BO da vida adulta. Então eu comecei a não entender muito bem aquele mundo, meu Deus, eu tô aqui batendo ponto e agora eu tenho que fazer isso. E eu comecei a me sentir muito presa. Principalmente porque quando chegava nos finais de semana, que o meu marido tinha essa liberdade de viajar, de resolver as coisas dele de onde ele estivesse, eu não tinha, por mais que eu tivesse entregue mais hora extra ou coisa do tipo, eu não tinha essa mobilidade de fazer as coisas acontecerem. E aí, isso foi uma das coisas que começou a me questionar muito sobre, será se aqui é o lugar que eu estou? E aí foi quando eu comecei a me movimentar, porque estava doendo muito. Onde eu estava doendo, eu não estava feliz de jeito nenhum, isso eu posso falar claramente, eu não estava feliz, eu não gostava do ambiente que eu estava, eu não gostava do trabalho que eu fazia, eu gostava muito das pessoas que trabalhavam comigo, mas o resto não estava me completando. E de certa forma, durante um tempo, hoje eu entendo que eu quase entrei no quadro depressivo, ou eu estava depressiva e nem sabia, né? Porque antigamente não se falava tão abertamente como hoje sobre sintomas de burnout, de depressão, de ansiedade.
Mas eu lembro muito bem que durante ali 4, 5 meses da minha vida, eu chegava do trabalho, eu passava a tarde inteira assistindo Netflix, assistindo. Era só TV. Eu não lia um livro, eu não fazia o esporte, eu não fazia nada. Eu tava naquele mundo. Por quê? Porque eu tava completamente sem visão. E aqui é um ponto muito importante, né? Quantas mulheres estão sem visão, quantas mulheres são perdidas, quantas mulheres estão doendo em algum ponto e não sabem o que fazer. Então eu tive esse momento muito do estar perdido, de não ter visão do próximo capítulo. Só que a vida foi acontecendo e eu abri a minha primeira empresa, eu vi o primeiro filho. Com o primeiro filho, com o Laio, eu tive a oportunidade de, junto com meu marido, a gente começar a caminhar o mundo do autoconhecimento. E junto com o mundo do autoconhecimento veio o mundo dos negócios, do marketing. E eu fui me descobrindo uma verdadeira empresária, uma verdadeira gestora, uma pessoa que tinha uma visão mais estratégica para as coisas, mais intencionais. E aí foi quando eu entendi que ali poderia ter alguma coisa que aquecia o meu coração. Eu lembro demais que no começo, isso em 2016, né, que o Laio ainda estava na minha barriga quando eu fiz os primeiros cursos. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Jace, nossa, eu vejo vocês muito fortes no mundo do empreendedorismo, você e seu marido. Eu te vejo muito como uma consultora de negócios. Na época era uma business coach, um executive coach. Eu disse, por quê? Qual era a crença? Eu tinha fechado a empresa. Então, se eu tinha fechado a empresa, eu tinha dado tudo errado. Sentimento de fracasso. Sentimento de fracasso, porque quando você erra, você vai colocando essas insígnias. Você não ressignifica. Hoje não. Hoje, com inteligência emocional e com maturidade, a gente ressignifica e vai pra frente. Eu pego o erro, eu aprendo e vou pra frente. Mas antigamente não. Aquilo me machucava muito. Então, dizer que eu tinha falido a empresa, eu tinha fechado a empresa, era tipo quase um Deus nos acuda, um atestado de incompetência pro resto da vida. Só que as pessoas já me enxergavam assim e eu não conseguia enxergar. Então, quantas vezes as pessoas estão falando pra gente coisas que a gente não enxerga, né? E aí, eles trazendo isso, e eu continuei meu processo. O que foi que eu comecei a fazer diferente nessa época? Eu comecei a documentar isso nas redes sociais. Então, eu mostrava muito nas redes sociais, eu fazendo os cursos, os livros que eu estava lendo. Então, eu lia muito, eu leio muito ainda hoje, mas eu lia mais porque eu tinha mais tempo. Então, eu lia muito, eu documentava esses livros, eu falava dos filmes e as pessoas começaram a me seguir, começaram a me ver como referência em mentalidade. Mas por quê? Porque foi a minha mentalidade, foi o trabalhar dessa mentalidade que me fez eu deixar o serviço público, ressignificar a primeira falência, porque teve outras falências depois, ressignificar a primeira falência, para depois começar a me posicionar em outras frentes de trabalho. E aí, o que aconteceu? Paralelo a isso, ainda não tinha saído do serviço público, de manhã eu ia para o serviço público e de tarde eu começava a dar treinamento. Aí chega o ponto da sua pergunta. Então, eu dava treinamento na empresa da minha sogra, nas empresas do meu marido até então, que eu não estava tão envolvida. E as pessoas começaram a me procurar para ajudar elas a passar pelo que eu passei e o que eu estava passando. Então, eu lembro demais da minha primeira cliente, o nome dela é Olinda. Olinda, beijo, se você um dia assistir esse podcast, você é muito importante na minha vida. Então, a Olinda era lindíssima, morena, cabelo liso e tal. E aí, a Olinda estava passando por desafios que ela queria passar no concurso. Olha que loucura. Ela queria passar no concurso e queria trabalhar ali essa mentalidade, gestão de tempo. Eu disse, bora lá, eu quero sair, ela querendo entrar. Mas eu entendi que eram sobre a visão dela e os sonhos dela. E aí a Olinda foi a minha primeira cliente na época de programa de coaching. E depois que a Olinda me fez o meu primeiro pagamento, que o valor já é irrisório perto do que a gente faz, né, do que a gente fatura, do que a gente movimenta, mas aquilo ali foi um atestado gigante de capacidade. Por quê? Porque lembra que eu vendi o produto, né? Era maquiagem, eu já vi que dava certo. Agora era diferente, porque eu estava vendendo uma inteligência, um serviço, um processo. Eu disse, nossa, isso aqui dá certo, isso aqui faz sentido. Só que eu estava olhando para o quê? Para o dinheiro, para o profissional, estava olhando só para as coisas materiais. E aquela agonia, vai ter que fazer acontecer, porque eu não quero mais ficar no serviço público agora, eu quero trabalhar com treinamento, aquela coisa toda. Só que eu sempre fui muito pé no chão e eu nunca ensino o que eu não vivo. Então, esse não ensinar do que eu não vivo sempre me fez não é nem desacelerar meu processo, mas o meu processo ele ser mais lento, porque eu sempre só falava depois que eu comprovava. Então, quando as pessoas falam assim mal de coach, ou falam mal de
esses mentores de palco, etc. Eu nunca pego pra mim, porque eu tenho certeza do que eu fiz e do que eu não fiz. E aí, eu acredito que o meu tempo sempre foi muito mais devagar por conta desse meu cuidado, vamos falar assim. Só que nesse processo de crescimento, amadurecimento meu como mentora ali, como coach de mulheres, sempre foi mulheres que chegaram até a mim, e essa transição de carreira começou a ficar muito mais intensa, foi quando eu engravidei do segundo filho. E aí, foi nessa gravidez, foi nesse processo que de fato eu tive esse encontro verdadeiro com Deus e com o meu propósito. O Theo, ele nasceu prematuro de 29 semanas e contra todos os fatos e argumentos, ele é um menino 100% saudável. O maior desafio dele é que ele é inquieto, tem TDAH, que pra mim é só é a cereja do bolo de quem ele é. Eu nem consigo enxergar ele sem ser ele, Theo, né? Sem ser, como diz as professoras dele, o jeitinho do Theo de ser. E quando o Theo nasceu, que ele passou 29 semanas na UTI, 30 dias entubado, foi um tempo literalmente de deserto para mim. E a gente que é da igreja, quando a gente vê pregações, enfim, né, vê os pastores, os padres falando que o tempo de deserto, ele é passada, mas ele é processo. E você precisa viver os processos que os desertos estão te trazendo. Então, esse deserto com o Theo, ele veio assim num momento muito significativo, porque o Laio estava ali com 1 aninho, eu estava no auge da transição de carreira, já estava meu nome começando a ser conhecido, as pessoas me procurando, então eu queria, né, cada vez mais ir para o próximo nível, só que eu enxergo hoje que Deus me parou 1000%. Porque se Deus não tivesse me parado naquela época, eu ia vir com a cabeça da Jaciara, dinheiro, fazer. E eu ia quebrar princípios. Eu não ia olhar para minha casa como a primeira casa. Então, quando eu fiquei aqueles 2 meses parada, sem atender ninguém, de licença do trabalho, só em casa, só ia para a maternidade, minha vida só era o Theo. Eu li muito Bíblia, eu orei muito, eu tive uma intimidade com Deus, assim, como nunca antes. E eu consegui entender 100% o que era aquilo. E nesse processo de intimidade com Deus, e quanto mais intimidade com Deus você tem, quanto mais Bíblia você lê, quanto mais você estuda, mais respostas vão vir. E aí foi quando eu tive a minha primeira revelação, que foi quantas mulheres desistem dos seus sonhos por conta dos seus desafios pessoais. E ali foi quando eu comecei a ter a minha primeira bandeira, ter esse primeiro movimento de trazer essa consciência para as mulheres, que vai vir os picos e vales, vai vir a maternidade, vai vir a doença do filho, vai vir separação, vai vir abortos, né? As mulheres vão vir relacionamentos abusivos, vai vir tanta coisa junto com a mulher que ela vai desistir dos sonhos dela. Por quê, gente? Porque nós que estamos nesse processo e vocês estão junto comigo nessa caminhada, ter o sucesso, quando eu digo sucesso, a gente vai falar sobre isso mais na frente, né? Sobre prosperidade, permanecer, crescer, você tá acima da média, você fazer coisas acima da média, isso te exige muito. Te exige tempo, te exige foco, te exige dinheiro, te exige investimento e vai ser desafiador. Então as mulheres, elas param no meio do caminho, muitas mulheres. Por isso que hoje eu percebo muito que quando uma mulher faz muito barulho, né? Ou ela fica muito grande, ou ela tem destaque na área profissional dela, todo mundo fala dela, todo mundo bota o holofote nela. Por quê? Porque as outras mulheres e os outros homens também sabem que é desafiador alinhar essas duas vidas. Então, aquele momento do Theo, ele veio para me dar clareza nesse propósito, que então não era só sobre dinheiro, que existia um propósito por trás. Era fazer com que as mulheres entendessem que elas tinham a plena capacidade de realizar na sua vida profissional e empresarial sem deixar a sua família de lado. E também o outro lado, né? Que elas não desistissem. Então, a primeira bandeira foi fazer as mulheres não desistir. Que elas não desistissem do que elas tinham colocado no coração delas. Perfeito, maravilhosa. Pra quem não sabe, eu fui uma também das primeiras coaches da Jaciara lá no apartamento. Tava comigo na Lelas Makeup. Então, toda essa transição que a Jaci relatou aí, eu estive nesse processo. É quase uma segunda Lídia, tá ali? Talitiar. Quase isso. E Jaci, te conhecendo, né, sabendo mais profundamente também, eu vivi um pouco desse processo contigo. E agora eu quero te perguntar também, para você falar para essas mulheres,
qual foi o ponto, assim, o ponto que deu aquela virada de chave que tu disse assim, caramba, é agora, essa ficha que caiu, eu sou essa mulher aqui, eu sou essa líder, eu sou essa empresária, eu nasci para isso. Perfeito. É muito legal essa história, porque como a Kelvin falou no começo, eu tenho várias histórias, vários pontos de narrativa. Então, a gente falou aqui da minha transição de carreira. Quando eu passei por essa transição de carreira, eu comecei a ser autônoma. Então, eu comecei a ser sozinha. Eu locava uma sala para fazer meus atendimentos, alugava um auditório para fazer treinamento. Então, eu vivia a pele da autônoma. Eu vivia a pele de abrir ali o seu primeiro escritório, de ter uma pessoa ali com você, que era minha cunhada na época. Muitas vezes você, né, chama sua cunhada, sua irmã, sua prima. Eu vivi na pele isso, do que era você não ser conhecida, mas abrir o mercado de trabalho ali para colocar o seu nome. E viver a vida de autônomo, que é vender a sua hora, né? Sim. Vender a sua hora e cada vez mais você ter que entregar ali a sua hora, o seu projeto. Então, quando eu comecei a viver autônomo, eu vivi muito tempo com essa mentalidade, porque você ter a mentalidade da autônoma é completamente diferente de você ter a mentalidade da empresária, que é outra bandeira que a gente também levanta, né? Que é empreendedora, empresária. Todas nós mulheres que estamos fazendo acontecer, nós temos que ser empreendedoras, criativas, ousadas, tá todo o tempo vendo oportunidades, resolvendo problemas, mas chega uma hora que você precisa virar empresária. A empresária é a gestora, a estratégica, a intencional. Então, eu estava vindo ali, depois da pandemia, eu estava vivendo essa vida de autônoma, a minha marca sozinha, Jaciara, sempre era sobre a Jaciara, eu não estava fortalecendo a marca da minha empresa, eu não estava fortalecendo o meu time, eu não tinha cultura, não tinha nada, eu estava vivendo, né, um dia atrás do outro e querendo saber como que eu ia fazer esse negócio acontecer. Na realidade, eu nem pensava como negócio, eu pensava como a Jaciara, fazer a Jaciara crescer. E aí chegou um momento em que eu tive que começar a sair dessa caixinha que eu vivia, que era inteligência emocional, marketing digital, e começar a olhar de uma forma muito mais empresária, começar a estudar mais gestão, começar a ter mentores nessa área. Por quê? Porque eu sempre procurava mentores da minha área que eu amo, né? Que eu amava. Mas eu comecei a ter que procurar mentores nessa área de gestão, de negócios. E foi uma vez um curso em São Paulo, essa história é bem boa. Eu estava fazendo um curso em São Paulo, eu e meu esposo. E aí, no primeiro momento do curso, o cara falou, você tem ideia que abaixo de você tem muitas famílias? Você tem ideia que o seu negócio impacta os seus clientes? E se seu negócio não existisse, como estava a vida dos seus clientes? Então, eu entendi naquela hora que eu não era Jaciara, que eu era a empresária Jaciara e que eu precisava fazer aquele negócio crescer, porque o meu negócio é muito importante. Porque o meu negócio hoje transforma vidas e negócios. Então, isso em 2021, 2022, eu não vou saber agora. E eu lembro também que, na época, eu sempre posto muito, né, as minhas quando eu viajo e tal, e a pessoa perguntou assim, nossa, Jaci, eu te vejo tão grande, já você não tá mais no Piauí, já você tá morando em São Paulo, ou enfim, né? Aí eu questionei, disse assim, por que todo mundo bom tem que sair do Piauí? Ou porque, eu trouxe essas duas perguntas, ou porque para você fazer a diferença, você precisa estar em outro lugar. Isso começou a me incomodar muito. Será que eu preciso morar em São Paulo, nos Estados Unidos, para as pessoas verem que eu sou muito boa? E hoje a gente consegue ter essas respostas aqui dentro, né, com nossas próprias mentoradas. Eu não preciso ir para São Paulo, porque eu sei que aqui tem gente tão boa para me ajudar nessa caminhada. E quando foi essa fatídica viagem, esse fatídico mentor, a importância dos mentores, gente, que fez esse destrave, que eu entendo que foi essa passagem de bastão da autônoma para dona do negócio, porque aí eu comecei a olhar para a minha empresa com cultura, com organograma, com descrição de cargo, com crescimento das pessoas, com crescimento mesmo de faturamento, de escala, tanto fisicamente como digitalmente, porque no mundo digital de hoje é muito fácil a gente se ludibriar com as placas, com os números, pode até mostrar nossas placas, né, que a gente tem placas de tem mais ali de vendas, de curso, etc, nessas plataformas que a gente conhece. Então eu me ludibriava muito eu pensava que escala era vender mais, né, vender mais cursos, vender mais treinamentos.
Só que eu percebi que a escala não estava só aí, a escala precisava escalar também as pessoas, a escala precisava também a cultura, eu precisaria formar líderes para esses líderes também conseguirem crescer, também ter os outros times. Então eu tive que colocar para fora uma Jaciara que não existia. E aí foi passado para o outro nível, que é o quê? Agora eu preciso ser gestora. Entende? Perfeito. Muito bem. E talvez é algo também que muita gente não saiba, né? Já o tamanho do grupo que vocês são. Então, vocês conhecem mais a Jaciara Mendes, talvez Mulher que Age, nossa mentoria Efeito Diamante, mas tem várias outras empresas que estão dentro do Grupo Mendes, né? Então, fala pra gente hoje, Jaciara, uma das diretoras do grupo, né? Outra história muito boa também. Porque o que acontece? Quando eu casei com meu marido, ele já era empresário. Eu namorava, ele começou a ter sua primeira empresa, que foi a Lelas, junto com minha cunhada. E quando eu casei, eles já tinham esse CNPJ. Então, eu nunca me sentia pertencente, tanto pelas minhas crenças limitantes de achar que eram as coisas dele e a minha era a minha, e porque também, na época, o meu foco era serviço público. Então, eles cresceram o negócio, enfim, deram muito certo, até um certo tempo, até eu casar. Quando eu casei, eu comecei a entender que eu precisava estar mais perto do meu marido, eu comecei a entender mais a vida dele, escutar mais ele. Só que eu não conseguia ajudar muita coisa, porque eu não tinha conhecimento. Eu era servidora pública, então eu era boa em criticar, né? Eu era boa em botar a bedelho, mas nada de ajudar. E aí, eu fui crescendo, fui transitando carreira, fui crescendo, fui, enfim, fazendo a minha marca pessoal, como eu tô contando para vocês, e ele foi organizando os negócios dele. Tivemos vários problemas na época na Lelas, vários problemas, tivemos que fechar a loja, começamos a abrir outros negócios, e teve um certo momento em que a gente fez um acordo. E o acordo era o seguinte, o acordo amor, você cresce nos seus negócios, na época já a Jaciara, né, não tinha Centro Liderar o nome, cresce nos seus negócios, porque eu vou aqui reconstruir tudo, porque a Lelas foi uma empresa que deu muito certo durante um tempo, mas a gente não soube fazer ela mudar de nível, a gente não soube fazer ela crescer, a gente pode falar sobre isso, né, fase da empresa. Por quê? Porque na época a gente não tinha conhecimento nenhum de gestão, muito menos mentalidade, então foi uma empresa que fechou também, e como eu disse pra vocês, né, o segundo fechamento, a segunda falência. Primeiro foi a Lelas Makeup, que foi minha, só minha, e depois foi a Lelas, que é uma marca super conhecida no Piauí, mas que fechou porque a gente não soube amadurecer ela. E aí, paralelo a isso, quando a Lelas começou a cair, a gente entender que de fato não ia mais para lugar nenhum, meu marido, ele abriu uma sociedade com um amigo e começou ali as primeiras empresas novas, sem ser no CNPJ antigo, que era a Lelas, ali da família. E aí eu ainda estava paralelo com ele, eu estava ali transitando carreira, começando a criar o meu nome, e ele aqui abrindo esses novos negócios. E aí o que aconteceu? Na pandemia, foi o auge, assim, do problema de todo mundo, né? E do nosso também. Por quê? Porque a gente teve que fechar fechar a loja, a gente teve que pagar a folha de pagamento, a gente teve que continuar honrando os compromissos, mesmo com as lojas fechadas. E na pandemia, essa sociedade dele se desfez, mas foi muito bom, foi super tranquilo, porque ele ficou com uma parte dos negócios e a gente ficou com outra parte dos negócios. E foi nesse momento que ficou mais forte a sociedade com o Alessandro, que é o irmão dele, e com a Ana Cláudia, que é minha cunhada. A gente estava começando ali a Smart Games, que hoje, enfim, a maioria de vocês conhece. Foi nessa época que estava começando a primeira Smart Games. E aí a gente lá na pandemia, a gente continuou reforçando esse acordo. Tu continua, porque não tem como a gente botar todos os ovos numa cesta só. Porque imagina se vem uma outra pandemia e quebra tudo. E eu lembro demais que na época da pandemia foi uma demanda muito grande de processo de coach. As pessoas queriam saber o que fazia, quem era servidor público, queria, enfim, tirar aquele tempo. Gente, foi assim, e foi uma época que eu sustentei a casa. Sustentei a casa, literalmente. Por quê? Porque as lojas estavam fechadas. E ali os primeiros 15 dias e os primeiros 30 dias, a casa foi sustentada com o meu trabalho. E reforçou a crença, né? Não coloquem os ovos todos na mesma cesta. E aí, o que acontece? A gente continuou, cada um caminhando paralelo, se apoiando, mas paralelo, nenhum entrando no negócio do outro. Foi aí que,
no bendito curso em São Paulo, no curso de gestão, a gente resolve entrar na mentoria e a gente resolve caminhar com esse mentor. E um dia, no primeiro dia da consultoria, o consultor olha para mim, olha para o Léo e diz assim: quer dizer que a Jaciara é uma das maiores treinadoras, cuida de vários negócios aí em Teresina, sabe tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês e ela não trabalha na empresa? Quando ele fez essa pergunta, a gente se olhou assim. Por quê? Porque isso já era em 2022, já tinha passado 2 anos de pandemia e a gente nunca tinha parado para se questionar. E tu já trabalhava informalmente, né? Trabalhava informalmente, porque agora eu já tinha conhecimento, só que eu não dava mais, não criticava mais, botava mais dele. Esse conhecimento na empresa dos outros. Porque tinha muito emocional envolvido, eu tinha que entender que no organograma o Léo ia ser meu chefe, entende? Então, tava tudo, cada um no seu, cada qual. E aí, esse consultor fez essa pergunta pra gente. Gente, isso buzinou tanto na minha cabeça, na cabeça do Léo. E aí, ele falou assim, fácil, você vai pagar um salário para ela, ou você vai contratar a empresa dela e ela vai entregar a XPTO para vocês. Eu disse, isso eu gostei. Então, foi aí que a gente criou o organograma, criou salário, começou a entender de fato que a empresa dele ia contratar a minha empresa. Foi aí que a gente começou a unir todas as coisas. E quando eu acredito que o primeiro serviço foi de mídia social, né? E aí chegou um momento que ele disse assim, amor, eu tô precisando de ajuda tua com treinamento, com as meninas, etc e tal. Eu disse, mas vai ter que ser do meu jeito, o meu jeitinho Jaciara. Vai colocar a cultura na empresa, porque você vai me dar a carta branca. Então, a sociedade já era ele, o Alessandro, Ana Cláudia e eu, né, que éramos esposas, só que ninguém trabalhava junto. Então, foi quando eu assumi a cultura da empresa. Nós tínhamos 10 funcionários. O que é assumir a cultura, gente? Eu fui começar a desenhar missão, visão, valores, descrição ali dos primeiros cargos, fui começar a fazer os primeiros alinhamento de time, de visão, começar a trazer endomarketing, começar a fazer as primeiras coisas ali numa empresa. E aí, nós éramos mais ou menos 10 funcionários no grupo. Era só as meninas da loja. Nós ali no Centro Liderar. E aí, nesse ano, a gente já cresceu para 20 colaboradores e nos anos seguintes foi crescendo para 30 e hoje nós somos 40. E o time é bem maior. Só que no administrativo, nós somos quase 10 pessoas cuidando dos bastidores das lojas. E hoje a gente tem um grupo de lojas. Temos a Smart Games, que é de acessório celular, que fica no Puti, no Teresina Shopping, que são shoppings aqui em Teresina, no Piauí. Temos a loja Up, a história da Up é bem legal. Eu estava passando com o Léo. E como a gente tem as maquininhas de pelúcia, aquelas maquininhas de machine, né? Venda machine, que chama de pelúcia. E as mães dos filhos as mães dos amigos dos meus filhos sempre perguntavam, se me vende esse urso, mulher, abre essa máquina, me vende esse urso. Eu disse, minha gente, se tem essa demanda desse pedido é porque alguém vai comprar esses ursos se eu botar eles para vender. E eu comecei a falar pro meu marido, vamos vender urso, vamos vender urso, vamos vender urso. E aí a gente estava passando na esquina lá no Puti, de frente ao Cinépolis, e eu disse, bem que pouco o Espírito Santo podia dar esse ponto aqui pra gente, porque é perfeito. O menino sai do cinema, já compra o urso e tal. E aí foi quando a gente foi atrás. E quem estava negociando era uma empresa muito forte aqui em Teresina para comprar o ponto. A gente queria alugar, né? Eu disse, não acredito não. Mas se for para ser do Espírito Santo, não vai fechar. De ter feito, não deu uma semana, tava lá, pronto, o ponto é de vocês. E a gente está lá hoje, lindo e maravilhoso. Abrimos no Teresina Shopping também. E a gente tem essa empresa específica, a Up, ela é uma loja que as pessoas pedem muito para franquear e para levar para outros shoppings. Porque é outro processo de amadurecimento de gestão, né? Outro processo. Então, hoje Cenas para os próximos capítulos. Cenas para os próximos capítulos. Então, hoje a gente tem 4 lojas no shopping, a gente tem uma quantidade considerável de maquininhas de machine, que a gente trabalha tanto fixa em restaurantes e shopping, como também aluga para serviços. E a gente também está trazendo outro braço agora de outras machines interativas para serviço também, para festa, casamento. E a gente está começando agora o atacado. Por quê? Porque a gente tinha uma dor muito forte em comprar pelúcias para o nosso negócio. Às vezes a pelúcia era feia, às vezes não tinha pelúcia que queria, etc e tal. E agora a gente começou a entender que a gente poderia não fabricar toda, né? Mas uma parte da fabricação. A gente compra a pele da pelúcia, faz o enchimento
E aquilo ali a gente tá já começando a revender para outras pessoas que têm loja, outras pessoas que têm maquininha e abastecendo as nossas próprias máquinas. O que a gente conseguiu fazer aqui? Baixar o custo. Sim. Porque se eu comprava por X reais, agora eu estou comprando por menos X reais. Entende? É interessante como... Muito visionária, né? Gente... É exatamente isso que eu ia colocar. É como as soluções ou como novos negócios estão dentro do seu negócio, né? Show, é isso. E isso primeiro também... tem a dor ali, resolve aquela dor, né? Acha a solução e como a solução é para o teu negócio, também é a solução para o negócio de outro. Aí vamos falar sobre isso. Por que a gente errou muito na época da Lelas? Porque a gente tinha uma Lelas que dava muito certo no bairro da Zona Sul, que era os 3 andares, e a gente acreditou que era só abrir outra loja de outro lugar que ia vender a mesma coisa, que todo mundo ia correr. Então a gente abriu uma no Lourival Parente, abriu uma no Puti, no Shopping Puti, no Teresina Shopping. A mesma empresa, só que em pontos diferentes. E a gente tem falado ainda da Zona Sul, né? Sim. Em pontos diferentes. E aí foi o maior erro. Por quê? Porque o cliente do shopping, ele não é o mesmo cliente que vai lá pro bairro na Zona Sul. Hoje em dia, ok, que com a internet as pessoas mandam entregar, né? Mas o cliente que naquela época ia pro shopping, não é o mesmo cliente que ia pra Zona Sul. E o cliente que ia pra Zona Sul, que comprava barato, que queria preço, ele não queria vir pro shopping pagar estacionamento. Então, esse foi um erro muito estratégico que na época a gente não entendia de modelo de negócio e a gente não tinha um conhecimento, gente, básico. Qual é? Se eu quero... Persona. Tá vendo? Esse time tá ali. Né? O quanto a maturidade empresarial... Maturidade. Né? A maturidade empresarial faz muito sentido, porque eu sou do tempo da Lelas, né? Então, tipo assim, a gente não entendia que o modelo de negócio da Lelas era totalmente diferente, né? Não entendia esse entendimento de realmente o modelo de negócio, que é uma das dúvidas das nossas mentoradas, né? Que elas têm muita dúvida sobre isso. Não, e outro ponto, naquela época, a gente achava, e isso é um erro de muitas pessoas que vendem produtos, que era só comprar mais produto. Eu vou comprar mais produto que vai vir mais cliente. Eu vou ter estoque que vai vir mais cliente. E a gente sabe que se você focar só no estoque, muitas vezes pode quebrar, que foi o que aconteceu com a gente. A Lelas fechou com estoque entupido. Estoque entupido, entende? Então a gente fez vários queimões. Eu lembro demais que a gente comprou uma coleção, que essa coleção foi lá em São Paulo, que a coleção não pegou de jeito nenhum. E a coleção caríssima, teve que vender tudo por menor do que o preço que a gente comprou para poder sair e girar o estoque e comprar mercadoria nova. Então isso é um erro muito grave de quem tem produto. Aí o que acontece hoje no nosso grupo? Vocês têm muitos negócios, estão crescendo. Sim, só que a gente cresce estudando o modelo de negócio e estudando a operação, a viabilidade daquilo. Por quê? Porque não adianta eu ter uma ideia se eu não entender como que a gente vai colocar essa operação dentro da nossa rotina. Hoje, recentemente, a gente abriu uma loja na Zona Sul. Uma loja de acessórios, celular também na Zona Sul, mas uma persona completamente diferente e o mesmo produto, apesar de ser o mesmo nicho, o produto diferente também. O nome dela é Galeria Shopping, lá no bairro Promorá. Então, completamente diferente das minhas lojas de shopping. E o que acontece? Quando eu abro uma loja lá no bairro Promorá, o meu marketing de lá não vai ser o mesmo marketing do shopping, não vai ser mesmo o VM do shopping, não vai ser o mesmo treinamento do shopping, ou até mesmo a mesma farda, o estilo da mesma farda. Por quê? Porque lá no Promoral o pessoal se conecta com carro de som, com música ao vivo na porta. Lá no shopping, não. Lá no shopping é uma música baixa, uma música mais ambiente, um DJ, um eletrônico. Então, tudo isso é o que a gente chama de modelo de negócio, que a Thalita faz muito bem com as nossas mentoradas numa ferramenta chamada Business Canvas, que é essa ferramenta que é o modelo de negócio, é o primeiro passo para tu entender o teu negócio. Porque quando você entende se não é viável, se é viável, se não é viável, quando você entende quem é a tua persona, quem é os teus parceiros, teus públicos-chave, tua localização, como que você vai vender, para quem que você vai vender, você evita muitos erros bobos. Porque assim, por que bobo, Jace? Porque em tempo de rede social, persona, todo mundo fala sobre persona. Eu não conheço uma mentoria de negócios que não passa por persona. Por quê? Porque é o básico. Se tu tem que saber para quem tu vai vender. Só que 10 anos atrás a gente não sabia nada disso. Então, se você passa por persona de uma forma que você acha, eu já tenho minha persona, ou é isso aqui.
uma grande mentira. Por quê? Porque eu pego muitas empresárias que já faturam bem, mas elas não estudam a persona dela a fundo como elas poderiam estudar. E aqui a gente está revisando persona de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses a gente está batendo em persona. Por quê? Porque a persona é o que vai ditar todo o caminho do nosso negócio. Então, hoje, o nosso grupo de empresas, como vocês falaram, a gente vai vendo as oportunidades, vai criando as oportunidades, mas a gente vai entendendo quem que é o nosso público, como que esse público se conecta. Porque não adianta nada eu abrir uma fábrica de atacado e querer vender para a mãe do filho do meu amigo lá no shopping. Não, a minha persona lá é outra. É o rapaz que tem as máquinas em Timon, que tem as máquinas em Caxias. Então, a venda dele vai ser ali pelo WhatsApp, tirando foto, vai ser rápida, vai ser... Enfim. Então, tudo isso você precisa ter essa intencionalidade por trás. E já se falou uma coisa muito interessante. Falou sobre as mentiras, né? Sim. E é agora que eu quero te perguntar. Qual foi a maior mentira, assim, que tu já escutou nesse mundo corporativo, nesse mundo empresarial... E que no começo tu acreditava muito, que no começo fazia muito sentido para você. E hoje que você olha, hoje você como empresário, você já com essa mentalidade, olha e diz, olha, isso aqui não faz sentido. Eu já acreditei nisso no passado, mas hoje eu tenho um pensamento diferente. Hoje eu tenho um outro pensamento. Que faturar o seu primeiro milhão vai te deixar rico. Eu achava que se eu vendesse 6 em 7, 7 em 1, 7 em 7, isso já garantia toda a tuas gerações milionárias pro resto da vida. E existe uma grande diferença entre você faturar e lucrar. Então, o que as pessoas estão mentindo na internet? Elas estão dizendo, olha, fature 6 em 7, fature 7 em 7. Só que eles não estão errados, porque de fato você vai faturar se você chegar a uma metodologia. Porém, se você não tiver a cabeça de gestão, você vai achar que o seu faturamento milionário vai ser o que vai pro teu bolso, e não é. Então, há uma grande diferença entre faturar e lucrar. O lucro, ele vai vir depois que tu pagar todas as tuas despesas fixas, variáveis, operacionais, que o teu cliente está satisfeito, enfim, que tu pagar imposto, que tu pagar tudo isso, aí vai sobrar o teu, entende? É muito daquela história a empresa é rica e o dono é pobre. A empresa é rica, dono é pobre. Empresa milionária, aí é que você vai começar a ver dinheiro. Vem uns dinheirinhos. E é interessante porque é um dos pontos dentro da nossa mentoria, né, em que a gente foca bastante, que é nas finanças. Sim. Né? Depois a gente vai ter um outro podcast aqui com a nossa analista financeira sobre isso. E com o Léo também, que Sim, enfim, é a especialidade dele. Mas é muito interessante já essa sua mentalidade, né, falando sobre as finanças. Hoje, qual é o maior erro que tu vê dentro dessa empresária? É de fato não separar esse dinheiro, é não saber o quanto ela precisa ganhar. Beleza, qual é então a minha renda? Meu prolabore. Eu vou te falar da empresária nas 3 fases que eu passei, da que está transicionando carreira, primeiro negócio, da autônoma e da empresária com modelo de negócio validado. Tá transitando carreira, teu maior erro é mentalidade de escassez. Teu maior erro financeiro é tu acreditar que tu não pode fazer dinheiro, ponto. Porque se tu acredita que tu não pode fazer dinheiro, você não vai sair de onde você tá. Então, eu passei por essa fase. E o legal é que nessa temporada, a Dani, que foi uma convidada, ela falou do livro, né? Os Segredos da Mente Milionária. Porque o livro Os Segredos da Mente Milionária é um livro super clichê. Todo mundo vai te indicar, porém é um livro que vai abrir a tua mentalidade. Então tá ali, no início do teu primeiro negócio, querendo arrancar, sair de uma dor, mentalidade, vai pra cima, lê livro de mentalidade, faz o que tem que ser feito, muda mesmo, conviver com pessoas. Só um parênteses nesse livro, eu não sei se foi contigo ou se foi outra pessoa que eu escutei falando justamente do livro. O nome do livro é O Segredo das Mentes Milionárias, então é a mente, não é outra coisa. Sim. Tudo vem da mentalidade. Tudo é mentalidade. Então, a primeira coisa é mentalidade. Aí você começa ok, tô mudando minha mentalidade, mudando meu ambiente, conquistando meus primeiros clientes, meus primeiros 10 mil, 15 mil, 20 mil, como a gente tem mentoradas que estão faturando ali seus primeiros 20 mil, 30 mil, 40, 50 mil, né? Quem veio desse lugar de primeiro negócio, outro erro dela, né? Segundo erro, não separar finanças pessoais das empresariais, que é o erro da autônoma. O erro da autônoma é quando ela acredita que tudo que ela vende é dela. É o nível 2, né? É o nível 2.
Então, o que acontece? Ela não entende que o dinheiro do aluguel da sala dela, o dinheiro da recepcionista, o dinheiro do social media que ela investe, ela não entende que é da empresa, que não é dela. Então, o que acontece? Muitas mulheres autônomas, faturando seus 30 mil, 20 mil, elas pegam esse dinheiro, pagam ali 10 mil das suas despesas e acreditam que os outros 10 mil é dela. Não é. Daqueles 10 mil ali, existe a parte da reserva da empresa para reinvestir na empresa e existe a parte do prolabore dela. Então, ela tem um prolabore ali. E aí é que vai vir o lucro dela. Então, existe a parte do lucro. Então, daquele 10 mil, uma parte é lucro, outra parte é prolabore e outra parte é para reinvestir na empresa. Então, ela não sabe esse básico. Outro erro também dessa fase, não sabe precificar. Então, o erro dessa fase, ela precifica muito com o que o mercado ditou, com o que a faculdade ditou, com o que os amigos estão cobrando. Só que o que acontece? Se ela não passou pela fase da mentalidade, ela não sabe que se ela entrega, se ela tem brand, como que ela pode agregar valor, como que ela pode aumentar o preço dela, como que ela pode usar a internet para trabalhar isso, ela fica brigando por preço. Então, ela não sabe precificar, ela não sabe como aumentar preço e ela não sabe distribuir finanças pessoais e finanças empresariais. E o terceiro erro de uma empresária de negócio validada, a gente está falando de uma empresária aí que já está faturando entre 50 e 100K, faturou seu milhão por ano, ela não tem um BPO financeiro. Então, ela ainda está gastando tempo. Na verdade, ela não está gastando tempo, porque ela está fazendo tudo errado. Ela não contabiliza, ela não tem planilha, ela não tem sistema, ela deixa de pagar imposto porque ela esqueceu, entende? Na correria dela. Ela não tem reinvestimento em time, em endomarketing, então ela não sabe usar o dinheiro que ela está fazendo. Então, o maior erro dela é que ela ainda não contratou um BPO financeiro. O que é BPO financeiro? Gente, um assistente financeiro para ajudar ela, porque ela já pode pagar. Perfeito. E ela não paga ainda, entende? Qual a importância dessa fase dela ter um BPO financeiro? Que o BPO financeiro vai explicar onde está o dinheiro dela, para onde ele está indo, e ela vai conseguir tomar decisões mais assertivas. Ela vai conseguir entender como que é o prolabore dela, porque muitas vezes ela nem sabe quanto é que tem que ser o prolabore dela. Que aí é outro ponto importante. Eu ia perguntar isso. Como é que uma das maiores perguntas dela é justamente isso. Como é que eu sei qual é o meu prolabore? Sabe como que é o seu prolabore? Se você fosse contratar uma pessoa para fazer o que você faz hoje dentro da sua empresa, quanto você pagaria? Entende? Então, às vezes, ela não faz nada, ou ela faz tudo errado, ela faz reclamando, e ela quer pagar um prolabore de 20 mil reais para ela, de 25 mil reais. Que se ela fosse contratar no mercado uma pessoa para fazer o que ela tem que entregar, ela ia contratar por 3, por 4. E aí, quando ela se questiona desse jeito, ela disse assim, e essa pessoa do 4 ia entregar muito mais do que ela. Tá entendendo? Então, às vezes, a dona da empresa, ela paga os 20 mil, 25 mil, porque ela é dona da empresa, e não pelo que ela está entregando. Então, se você entrega para sua empresa, você está sentado na cadeira, então você tem que receber aquele dinheiro, ok? Isso é uma conversa que a gente tem muito entre os sócios, sabe? Tipo, essa cadeira que você está sentando, você está entregando? Porque se você não estiver entregando, eu contrato uma pessoa com esse seu salário, e essa pessoa vai entregar muito mais do que você. Então, os donos, nós, os 4 sócios, a gente tem cadeira operacional, de diretoria, de gestão. E se não entregar, a gente se cobra e o time também se cobra. Porque hoje, como a gente tem uma cadeia de líderes, e os líderes cobram a gente. Meu filho, entregue o que você está fazendo. Porque se você não entregar, você atrapalha o meu trabalho. Então, tem que ter essa consciência. Eu achei interessante. Esse gancho, né, puxou para uma dor que a gente escuta muito delas também, que é não se ver como líder, né? Ela não entende o que ela precisa fazer dentro desse negócio, ela só vê o operacional. Tem um vídeo do MK muito bom, né? Que eu vou perder dinheiro se eu deixar de atender, mas ela não entende se ela for para gestão, ela vai ganhar mais, né? Então, fala um pouco sobre essa cadeira, né? Essa cadeira de líder. Que eu preciso sair... Muitas pessoas enxergam até com maus olhos, eu saí totalmente do operacional, isso nunca vai existir. Sim. Mas existe um nível de operacional, existe um nível de operacional, perfeito, assim como um nível de tática, assim como um nível de estratégico. Foi uma das pautas também, né, que a gente trouxe com as médicas. Tudo que é uma regra muito rígida, isso a gente precisa se questionar no mundo de negócio, porque negócio é muito vivo. Então, o que acontece? Se eu sou uma médica, que eu sou muito especialista, que minha hora é muito cara, imagina, um neurocirurgião, só ele faz aquela cirurgia da cabeça, que ele ganha
100 mil reais por cirurgia. Ele vai ter que operar. E quando ele opera, ele está operando, operacionalizando. Imagina se esse médico diz, agora eu vou ser só gestor. Tá entendendo? É melhor ele contratar um gestor, um CEO para a clínica dele e ele ficar operando. Mas falando para a nossa realidade das nossas mentoradas. Quando você tá ali, você é uma advogada, você é uma fono, você é uma fisioterapeuta, que você tem essa facilidade, você consegue trabalhar, ensinar, educar um time para entregar junto com você, é o que a gente chama de sair do operacional para ir para o estratégico, né? Para ir para o tático, vamos falar assim, a segunda camada, para ir para o tático. Por quê? Porque você vai ficar uma camada de liderança, você vai ficar na camada de gestão. Vou dar um exemplo para vocês. Numa clínica de terapias infantis de neurodivergência, TDAH, autismo. A gente tem um corpo ali de fisioterapeutas, um corpo de fonoaudiólogos. Vou falar de fonoaudiologia, que eu já conversei muito com uma dona. Então, tem ali um corpo de 10 fonos. E ela é a dona da clínica. Ela tem os horários que ela atende, só que ela atende terapias específicas e casos específicos. Eu atendo recém-nascidos, que é um manejo diferente. Eu atendo essa metodologia específica, que é a especialidade que eu tenho, que é mais assim, né, mais desafiadora. Existe um investimento e um custo de maturidade maior. E essas terapias que são mais comuns, mais comportamentais, que eu consigo ensinar para as minhas fonos, eu delego. Então, o que ela está fazendo aqui? Ela está escalando. Em vez dela atender 1 hora por dia, ela vai atender o quê? 4, 5, todas ao mesmo tempo com a equipe dela. Então, o que acontece? Quando uma fono está sozinha no seu começo, está autônoma, está com a agenda lotada, ela tem medo de fazer essa transição, de ir para esse cargo de liderança para contratar outras fonos para ajudar a escalar. Por quê? Aí onde tem as crenças, eu não sei ensinar, ou se eu ensinar vai sair daqui, ou gente, é muito difícil de se dar. Então, ela não sabe como que vai fazer dinheiro. Como que ela vai fazer dinheiro? Ela vai continuar atendendo e colocando outra pessoa para trabalhar junto com ela. Tem aquela crença também, não vai fazer tão bem quanto eu. Não vai fazer do meu jeito. Aí a outra crença, mas tu não conhece meus clientes, só vão querer ser atendido comigo. Entende? Então, não transfere a autoridade. Não transfere a autoridade. Então, tudo isso é os desafios de sair dessa liderança. Aí a gente vai para outro nível. Isso aqui a gente está falando da autônoma, né? Agora a gente vai para outro nível. Modelo de negócio validado. Já sou grande, já só aqui, já tenho o meu corpo de time. Não tem esse negócio de delegar, não. Sara, eu adoro delegar. A gente escuta isso também. Sim. Adoro delegar. Olha, quanto menos corpo na minha cabeça, melhor. Só que há uma grande diferença entre delegar e delargar. Então, a quem diz que adora delegar, ela delega por um áudio, acha que a pessoa já entendeu toda a mente dela, já vai fazer tudo do jeito e não vai errar, né? Tudo do mesmo jeito e não vai errar. Então, o que acontece? Se você já está numa cadeira mais tática, você precisa aprender a delegar. E aprender a delegar, ele tem que vir somado com a cultura. Sim. Porque você só vai ter um time mais proativo, um time mais resolutivo, um time que compre a sua visão, se você, na sua cadeira de líder, você está o quê? Implementando cultura na sua empresa. Então, se sair da cadeira que eu estou e vou para a cadeira de líder, o que você vai fazer? Implementar a cultura. Perfeito. Entende? Eu vou, antes da gente ir para uma pergunta da Lídia, que está muito boa, eu quero entrar nessa parte da cultura, que foi a primeira forma que você entrou oficialmente, né? Foi. Por que eu falo oficialmente, gente? Porque não tem como, você tá casada, é óbvio que você vai influenciar nas decisões. Então, vai haver aquela conversa, né? Então, tu falou que quando vocês decidiram, de fato, você assumiu uma cadeira de diretora, né? Você primeiro começou ali pela cultura, o alinhamento, descrever missão, visão, valores. Qual o impacto disso para o resultado das empresas? O impacto é que meu marido não quer me demitir, quer que eu fique... Bom, antes de tu terminar de responder, eu vou até completar o que a Kélvia perguntou, né? Porque o impacto... No início é muito negativo, quando você começa a implementar a cultura. É verdade. E aí é uma das coisas que as mentoradas, né, as empresárias, elas têm, meu Deus, eu vou implementar a cultura aqui, tem gente que vai sair da minha empresa, ou então, ou não vão me amar, ou então vão achar que eu sou muito ruim. Tem aquele primeiro impacto ali, né? Então, fala um pouco mais sobre isso também. Acho que vocês podiam responder essa pergunta, vocês passaram por esse momento, né? Mas eu vou voltar para vocês depois que eu responder. O impacto, a gente aumentou em 4 vezes o tamanho
colaboradores, de time. Meu marido tinha essa crença de passar o financeiro para alguém. Hoje a gente tem uma analista financeira que é fantástica, que tem que estar aqui com a gente na próxima podcast. A gente deixou mais livre o meu marido para que ele, que é o visionário da empresa, né, o CVO da empresa, pudesse ver outras oportunidades de negócio. Então, o meu primeiro papel foi deixar ele mais livre. Eu falava isso. Quero deixar o Léo livre, eu quero o Léo livre. Eu quero o Léo livre para caminhar nos corredores do shopping, para conversar com quem que ele tem que conversar, para que ele possa ver negócios. Então, o impacto foi deixar essa agenda do meu marido mais livre, tirar ele do operacional, do financeiro, que era onde ele estava mais, implementar a cultura no time de vendas. Então, a gente sempre trabalhou muito com mulheres, a gente tinha muita fofoca, muita intriga, muitas iscas do Satanás. Eu ia dizer muita Gente, eu assisti uma vez uma palestra da Joyce Mead, isca do Satanás. Ela fala que fofoca, intriga, tudo isso é isca do Satanás. Eu simplesmente, do meu jeitinho, um dia eu levei essa palestra para um evento de cultura da nossa empresa. No outro dia, saiu quase a metade da empresa. Então, assim, se preparar para sair uma parte que não vai estar congruente com os teus valores, com a tua missão, com a tua visão, e tá tudo bem. E faturamento, né? Então, assim, a gente hoje fatura 5 vezes mais do que aquela época, e a gente esse ano quer faturar 2 vezes mais do que o ano passado. E a nossa visão é que a gente seja uma empresa do Piauí para o mundo, literalmente, que daqui a gente exporte muito produto, muito serviço, e é uma coisa que eu venho conversando com as meninas, né, com os meus sócios também, que não tem motivo nenhum a gente não fazer um grande impacto no nosso estado, não tem motivo. Então é isso, o que eu enxergo foi esse impacto. E vocês, o que é que vocês enxergam? Vocês passaram por isso. Aqui, porque nós somos de vários grupos, né? Aliás, nós somos de várias empresas dentro daqui do grupo. Aqui no Centro Liderar, pra gente foi muito importante, foi muito impactante, por quê? Porque a gente começou a ter mais proximidade com as outras pessoas do setor também, Verdade. né? A gente começou a ter mais proximidade. E o Centro Liderar, em específico, ele já tem, por exemplo, tem a gente aqui que trabalha mais profundamente com a questão da mentalidade. Então, pra gente era ótimo, mas para as meninas dos outros setores não era assim. Sim. Elas não tinham essa mesma mentalidade, elas não tinham nem essa questão de entender realmente a importância de estudar mais sobre a mentalidade, sobre ter visão de futuro, sobre saber onde é que a empresa vai chegar, aonde ela vai crescer. Então, elas não tinham muito isso. Então, quando a gente começou a ter esses momentos de cultura, quando a gente começou a se comportar mais, porque o que é a cultura? São os comportamentos, né? Então, quando a gente começou a implementar isso, a gente começou a ver mais a evolução. Sim, né? total. E assim, eu falo delas, mas é pra gente também. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Sim. Né? A gente aprende mais ensinando. Então, foi muito bom, foi muito impactante, porque a nossa produtividade melhorou. Né? A gente contempla mais os nossos valores. Então, as iscas de Satanás não existe mais. Por quê? Porque a gente bate muito no valor. E se ela chega, ela sai logo, né? Não permanece. Logo. Então, quando a gente fala muito, a gente aperta muito a questão dos valores, entendeu? Fica mais impactante. E quando você quebra, uma outra pessoa já diz assim, epa, tu acabou de falar sobre fofoca e tá falando aí, sobre fofocando. isso. Então, e você tem aquele constrangimento. Então, opa... não faz parte da cultura. Então, Entendi. a cultura, para onde eu quero chegar é isso. Então, eu quero ser essa pessoa, fazer parte disso. Perfeito. E é interessante que hoje a gente consegue basear tudo que a gente faz dentro dos valores, dentro dos princípios. Né? Então, quando eu vou passar para o meu liderado, a gente faz isso porque nosso valor é esse. A gente não faz isso, ou vai para tal decisão porque nosso valor é esse. Ou você infringiu um valor nosso. Então, fica tudo mais claro, né? Fica muito mais claro delegar, fica muito mais claro justificar, dar feedback. Então, tudo fica mais claro, porque a pessoa, então eu entendi. E é normal na cabeça do liderado, que está ali no seu operacional, que não teve tanto contato com gestão, entender. Então, você precisa muito ilustrar. O que é, por exemplo, um valor nosso, é protagonismo. O que é o protagonismo? Aí você vai dar exemplo, aí você vai se comportar com esse protagonismo. Então,
tudo isso é muito importante, é uma educação. Educação, Né? É uma todo educação tempo. diária para que esse liderado, para que esse time ele possa entender da cultura. E sim, vai chegar aqueles que vão achar que é besteira, né? Que não vão se enquadrar e tá tudo certo. E eles vão sair. Eles vão ser promovidos. Promovidos à libertação. Né? Então, é entender que teu time vai concordar com a sua cultura, vai alinhar. E é impressionante. Chega as pessoas alinhadinhas, né? Às vezes, quanto mais você é assertivo nisso, mais o teu time ele chega pronto. E é isso, é incrível que quando alinha, a velocidade do resultado é muito maior. Hoje Faz muito mais com menos gente. Hoje a gente percebe muito mais isso, na velocidade dos erros e dos acertos. Hoje a gente está com um novo desafio, né, no nosso grupo, que a gente, como diretores, trazer pessoas do mercado para cargos mais táticos e estratégicos. Por quê? Porque como a gente começou a implementar a cultura, a gente formou os líderes aqui dentro. Então, moldou os líderes de acordo com o que a gente pensa e os nossos valores. E agora o nosso desafio é trazer pessoas do mercado para ajudar a gente. E aí é uma grande diferença tu trazer uma pessoa mais madura, que já vem com valores e com rotina, e colocar dentro de uma outra cultura. Mas é onde eu vejo que como a cultura está tão consolidada, as pessoas estão consolidadas, quem entra, ela está alinhada. E é interessante a gente falar disso nesse sentido. Antes a gente pensava muito do líder por liderado. Hoje é entre os pares. Sim, exatamente. Do liderado por líder. Então, na cultura forte, ela acontece 360. 360. Né? Então, vamos para uma pergunta que chave, né? Já, você fala muito sobre a prosperidade, Perfeito. Né? Gosta até da teoria da riqueza. Sim. Né? Então, de fato, o que é para você ser essa mulher rica? A gente gosta tanto aqui de falar, né? Mulher rica, empresária maravilhosa. Na tua visão, quem é essa mulher? Eu poderia dizer assim, olha, riqueza não tem nada a ver com o dinheiro, mas a gente não pode ser hipócrita. O dinheiro, ele vai ser uma chave, sim, para você acessar coisas que naturalmente você não acessa. Acessar ambientes, acessar mesas, acessar livros, acessar cursos, investimento. Então, sim, você precisa de dinheiro. Só que o dinheiro ele é muito a consequência de quem você é, como você se vê e o que você é capaz de colocar no mundo. Então, não adianta você ser PhD em algo se você não é capaz de transformar aquele conhecimento em dinheiro, em produto, em serviço e trazer isso para o mundo. Do mesmo jeito que tem pessoas que não têm nem graduação e constrói empresas multimilionárias, bilionárias e constrói aí com constância, enfim, com visão. Então, ser rica, para mim, é essa capacidade de você fazer o seu dinheiro, né? Fazer dinheiro. É você estudar, acessar e o teu conhecimento que você tem hoje, você conseguir colocar para fora no mundo de uma forma que você se sinta capaz e se veja. Por quê? Porque aí a gente vai para o outro ponto, o emocional. Uma mulher rica, próspera, é uma mulher que ela tem inteligência emocional, que ela saiba o que ela tem que mexer para poder ajustar a autoconfiança e a autoestima, e ela sabe o que ela é muito boa. Então, o que você é muito boa, você tem que se olhar, se enxergar e dizer, eu sou boa nisso. Tem gente que tem vergonha de dizer que é boa naquilo, né? E se eu falar que eu sou boa nisso, ou sou boa naquilo, as pessoas vão achar que eu sou arrogante ou que eu sou prepotente. Não, se você é boa, você precisa exaltar. Assim também como você vai ter o que melhorar. E tá tudo bem que é todo mundo. Então, o ser rica, para mim, o ser próspero é você ter essa capacidade de colocar para fora os seus conhecimentos, de fazer dinheiro, você saber onde você precisa melhorar e saber o que você é boa e você fortalecer ainda aquilo que você é boa. E, sem dúvida nenhuma, gente, ter comunhão com Deus. Então, o espiritual, ele vai ser uma peça-chave nesse processo. Por quê? Porque lembra da Jaciara, que o negócio dela era fazer dinheiro, era sair, era profissional. Eu era muito, muito focada nisso. Enquanto eu era focada nisso, eu percebi que eu estava deixando de lado quem era Deus, essa minha intimidade com Deus, e eu estava muito mais numa mentalidade de escassez. Por quê? Porque era como se fosse o último dinheiro do mundo. Ou eu pegava ele ou não ia ter mais. Agora não, eu entendo que o mundo é abundante, que o dinheiro é estratégico e é muito melhor você ser estratégico e você pegar ele em maior quantidade do que você... o último dinheiro do mundo, eu vou pegar esse dinheiro para mim. Então, a prosperidade da mulher, ela vem com isso, ela vem com emocional alinhado, ela vem com essa capacidade dela de fazer o conhecimento dela virar dinheiro, né? Prosperidade mesmo no sentido de dinheiro, esse alinhamento com Deus. E sem dúvida nenhuma,
para coroar isso, essa permanência na sua casa. Então, a mulher ela precisa entender de uma vez por todas que quando a casa dela está firmada numa rocha, todo o resto prospera. Todo o resto prospera. Se a mulher tem uma casa que não é firmada na rocha, se ela tem um casamento que está destruído, ou que ela está ali ruim e ela não consegue resolver aquele problema, se os filhos estão mal encaminhados, ou se ela está com desafios nessa área, se a mulher está com desafios emocionais na vida dela pessoal, é muito difícil ela prosperar. Muito difícil. Por quê? Porque isso sempre vai empacar ela, sempre vai voltar para uma cadeira de culpa, de autossabotagem, de mediocridade, de crença de não merecimento. Então, você precisa alinhar tudo isso para que, de fato, você se sinta próspera. Então, a gente já entende que não é fácil, mas que é possível. E uma mulher que ela não é próspera, ela não muda gerações. Não muda. Né? E uma das coisas que tu fala muito, que eu acho muito bonita, é justamente isso. A mulher, quando ela se entende, quando ela sabe quem ela é, quando ela tem a base dela firmada, ela muda gerações. Que é aquela história, né? A gente só consegue derramar na vida do outro se a gente tá cheia, a gente tá plena. Então, pra você estar cheia, não é estar cheia, eu tô cheia de dinheiro na minha conta, ou eu tô cheia de autoestima. Você tem que estar cheia do todo, do emocional, do espiritual, e aí você vai transbordar na vida do outro de N formas. Porque tu consegue enxergar uma mulher que tá cheia de mimimi, cheia de dores emocionais, te dizendo, vai, você é linda, você consegue. Vocês conseguem imaginar? Não. E às vezes essa pessoa que está muito bem resolvida com ela mesma, que está realizando os projetos dela, que está com foco no projeto dela e não olhando para o lado, ela ainda não pode ter resultados financeiros, mas ela está dizendo para outra, vai, você é capaz, porque ela está conseguindo, do jeito dela, no formato dela. E essa pessoa que serve, essa pessoa que está nesse processo de caminhada de prosperidade, vai acontecer. E Jace, pra gente se encaminhar para o final. Gostei! Eu vou fazer a penúltima pergunta aqui. Comenta aqui se você gostou também desse episódio. Nós vamos falar a penúltima pergunta, e uma pergunta assim que todo mundo quer saber. Você, a gente está falando muito de prosperidade, a gente está falando muito dessa parte da mulher empresária, de sonhos, de viver os sonhos. Então a pergunta é, você já pensou em desistir? E se já pensou, o que foi que te segurou? Gente, eu poderia dizer pra vocês que eu nunca pensei em desistir, eu estaria mentindo, 100%. Assim, tipo assim, eu desisti do meu projeto, enfim, seja mulher que haja, eu nunca pensei, eu vou parar de trabalhar com mulheres, nunca, propósito muito grande. Mas tem dias que a gente pensa, não, será se isso está dando certo? Será se esse caminho? Será se eu não devo fechar essa porta e ir por essa porta? Então, eu sou uma pessoa que me questiono muito. E o que é que eu permaneço, continuando com os meus erros, com meus acertos, com o meu jeitinho de Jaciara? É propósito. Propósito muito grande, gente. Porque, assim, eu larguei serviço público, eu e meu esposo, a gente está saindo de uma dívida milionária, que a gente vai ter um podcast sobre isso, uma dívida milionária mesmo. A gente está conseguindo construir coisas que nunca nem passou pela nossa cabeça. Mas sabe o que é o mais especial, que eu consigo enxergar? Que hoje eu vivo coisas na minha vida que um dia eu já pedi. Em conversas, em mentalização e falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai ser assim. Então, hoje, viver isso que você pede faz com que você entenda que esse é o caminho para a prosperidade. Então, as pessoas precisam saber disso. E Jace, se tu desistisse hoje, quem ia perder contigo desistindo? Eu mesma. Perfeito. E um monte de outras pessoas. E as outras mulheres que iam precisar? E um monte de outras pessoas. O meu propósito, ele me enche muito, entendeu? Assim, e é bem arrogante mesmo falar, assim, eu trabalho porque eu amo fazer isso. Então, me enche de prazer. Mas se eu desisto hoje, desiste junto comigo, perde junto comigo. Pessoas que trabalham comigo, vocês que estão investindo o tempo de vocês aqui, as mulheres que nos escutam, que já são milhares de mulheres, os depoimentos que a gente escuta de famílias, de reestruturação de casamento, de negócios prosperando. Então, assim, hoje, se a minha empresa deixar de existir, o Estado perde, o Brasil perde. E gerações perdem. Maravilha. Antes da gente terminar, a gente não pode deixar de falar do Mulher que Age, que Ai, está não. chegando. Né? Estamos aqui todas de Mulher que Age, Equipadas. né? De frases das nossas crenças fortes aqui. E já vamos aí para a 10ª edição. 10ª edição.
3 anos de Mulher que Age. O que é uma Mulher que Age para essas mulheres? Gente, o Mulher que Age, ela é a maior e melhor imersão do Nordeste para mulheres. Por que que Jace para mulheres? Porque a gente entende que a mulher ela tem um jeito diferente de prosperar. Para que a mulher prosperar, ela precisa alinhar outros pontos. Então, dentro da nossa metodologia, que é a metodologia ágil, a gente olha para ação, para a mentalidade dela, para a gestão do negócio dela e para a escala do negócio dela. Então, a gente entende que para escalar algo, ele precisa ter base. Ninguém escala nada que tá ruim. Então, a gente olha para a mulher, de fato, olhando para ela como mulher, como empresária. E tem aquela frase, né, que antes da empresa tem empresária, mas antes da empresária tem a mulher. Então, no Mulher que Age, a gente acelera teu negócio em 3 dias, mas sem perder realmente o que importa. E o que importa? Você e toda a sua geração. Então, mais importante do que construir um negócio próspero, que eu vou te ensinar a construir e vou te ensinar a crescer esse negócio, é você crescer com base. É isso, gente. Mulher que Age tá gigante. 7, 8 e 9 agora de agosto. Uma imersão completa, com início, meio e fim. Você não vai ficar lá escutando um monte de coisa aleatória, né? Não lá vai. É um método, né? Exatamente o que a Jace falou, nosso método age. E se você perceber, esse podcast todo foi sobre o nosso método. É verdade, né? verdade. Foi todo sobre o nosso método. E é isso que a gente ensina lá no Mulher que Age. Vai estar lá com toda a estrutura para que você, de fato, já tenha transformação no primeiro dia, já tenha resultado no primeiro dia. Que é o que a gente vive. Né? O Mulher que Age é o que a gente vive. E eu acho que essa é a nossa diferença, né? A gente não ensina nada do que a gente vive. E não só dentro do Centro Liderar, mas dentro do varejo, dentro do atacado, um grupo de pessoas que a gente lidera, as meninas lideram. Então, além de ser as mentoras, as tutoras, nós temos o nosso background, né? O nosso bastidor, que é o bastidor que faz acontecer mesmo. Então, aqui a gente ensina o que a gente vive na pele. Já as frases para fechar, né? Mulher adulta age. Essa é Mulher adulta faz o que tem que ser feito. Então não adianta você ficar de mimimi. Não adianta você ficar achando que o concorrente está pegando teu mercado, tua fatia do mercado. Não adianta dizer que os teus colaboradores são ruins. Não adianta dizer que as coisas estão difíceis se você não fez nada para mudar a sua vida. Então, quem tem que reclamar é teu filho pequeno, é o meu filho de 8 anos. Nem o de 8 eu deixo mais reclamar, nem o de 6. Quem reclama é criança, você é uma mulher adulta. E uma mulher adulta, ela faz o que tem que ser feito. Então, tire 3 dias da sua vida, deixe tudo organizado, vá para o Mulher que Age, passe por essa experiência. Depois que você tiver essas ferramentas e você identificar o quanto que o teu negócio pode te levar ao próximo nível de prosperidade, aí sim a gente tem uma conversa séria. Então, Mulher Adulta Age. Pois vamos para fechar 1, 2, 3, a gente vai gritar, eu sou a Mulher que Age. Do jeito que a já se gosta. 1, 2, 3. Eu sou Mulher que Age! Gostou, Jace? Ai, adorei, gente. Pode me chamar mais vezes pra Quer esse outro segundo episódio? Quero parte sim. 2? Vocês querem, gente? Olha, vai que a gente fica fazendo tipo um bate-bola, né? É. Fechou? Fechou. Fechou. Ai, adorei. Você